Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai se dedicar a falar sobre o comportamento ético e o controle de risco nas organizações. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Marcelo Forma, que é sócio da ICTS, Consultoria, Auditoria e Serviços em Gestão de Riscos em Negócio. Marcelo Forma, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço. Marcelo Forma, há pouco mais de um ano, o povo brasileiro foi às ruas. No foco das reclamações estava a questão da ética, do combate à corrupção. Isso já contaminou as empresas também? Isso já é um tema que mexe com o mundo corporativo? Sim, Milton. Esse é um processo que ele resultou, na verdade, todo esse movimento nas ruas, na publicação de uma lei bastante importante, que é a Lei Anticorrupção, que é a 12846. Então, ela foi publicada no dia 1º de agosto de 2013 e, efetivamente, ela entrou em vigor agora no dia 29 de janeiro de 2014. Então, naturalmente, no Brasil, as empresas elas agem muito de acordo com a necessidade, né, com a pressão. Então, o que a gente viu? Que ao longo do segundo semestre do ano passado, as empresas começaram a tentar entender, a buscar muitas informações de qual seria o impacto dessa lei nas suas atividades diárias e o que elas precisariam estar fazendo para estar se adequando a essa lei. E aí, no começo, em janeiro, a gente soltou uma pesquisa com 66 empresas para entender o que eles estavam fazendo em relação às questões da lei anticorrupção do ponto de vista de compliance, que é, vamos falar assim, a prática que eu devo adotar dentro da minha organização para poder estar estruturado e poder atuar na questão da anticorrupção. E a primeira pergunta que a gente fez, que eu acho que é bastante importante, é o seguinte: você acredita que essa lei vai funcionar? Né? Se efetivamente ela vai estar impregnada no dia a dia e vai trazer benefícios para a sociedade? 75% das empresas falaram que sim. E 25% das empresas dizem que não sabiam ainda e que queriam aguardar um tempo maior para poder ver como isso iria acontecer. E a partir daí a gente começou a perguntar o que elas estavam fazendo efetivamente para poder tratar essa temática. Basicamente, o que a gente percebe que as principais atividades que as empresas fizeram, e agora está mudando um pouco, é a questão de ter um código de ética e ter um canal de denúncia. Essas são práticas que, na verdade, elas já estão aliadas a uma boa governança corporativa e que já vêm por questões de exigência de CVM e de leis, por exemplo, que existem nos Estados Unidos. A gente tem muitas empresas de capital aberto nossa que também estão na Bolsa Americana. Só que essas ferramentas, a gente percebe que não necessariamente tê-las é suficiente para exercê-las, né? A gente precisa efetivamente ter certeza que o código de ética está impregnado no dia a dia das pessoas nas suas relações que elas têm de trabalho com os públicos, sejam fornecedores, sejam clientes, ou seja mesmo internamente. Agora, independentemente da lei ter entrado em vigor ou não, essa discussão de compliance, ela é anterior a isso, porque algumas organizações já há algum tempo vinham se estruturando nesse sentido. Sua pergunta é ótima. Na verdade, o que acontece? A gente vem passando por fenômenos no mundo, né? A gente teve uma crise bastante grande, por exemplo, no mercado financeiro americano em 2008, 2009, que traduziram já que existiam práticas dentro das organizações que, na verdade, estavam trazendo situações muito complicadas para o seu negócio. Então, por exemplo, eu criar metodologias de bonificação para os meus executivos, que eventualmente, para ele alcançar isso, ele teria que manipular resultados, passar por cima de outras pessoas, isso acabava trazendo uma série de consequências negativas para a organização. Então, isso entrou em colapso no mundo corporativo. A gente teve vários casos aí, então, nos Estados Unidos. A gente teve alguns casos aqui no Brasil, Banco Pan-Americano, né? Banco Santos. E aí as empresas começaram a perceber que, sim, independente de qualquer lei, elas precisavam, para a própria saúde e para a perenidade delas, trabalhar o assunto compliance dentro da sua organização. E começaram a fazer, então, algumas ações, que é o que eu te falei, basicamente, a questão do código de ética e a questão do canal de denúncia. E quando nós falamos na criação de um canal de denúncia, é um canal diferente daquele que nós estamos mais bem acostumados, que é o canal de relacionamento com o público, por exemplo, do atendimento ao consumidor ou aos seus clientes. Um canal de denúncia é um outro serviço diferenciado desse, ou não? Totalmente diferenciado.
Eu não posso tratar um canal de denúncias como se fosse um call center. Simplesmente uma linha onde eu forneço esse número para os públicos que vão ser, onde eu vou divulgar esse canal, para eles simplesmente ligarem e relatarem uma denúncia. Eu preciso ter toda uma tratativa em cima dessa denúncia. Então, primeiro, as pessoas que forem coletar essas denúncias, elas precisam ser pessoas especializadas e que tenham competências para interpretar, por exemplo, algo que a gente chama que é um diferencial fundamental, que é o nível de veracidade daquela denúncia. Então, existem técnicas para isso. Ou seja, na maneira como a pessoa relata essa denúncia, eu poder entender, deixá-la ela relatar do início ao fim, eu consigo identificar o nível de emoção da pessoa ligado àquela denúncia, se ela se insere ou não dentro daquele contexto, para depois eu fazer uma checagem mais detalhada e efetivamente conseguir analisar o nível de veracidade dessa denúncia. A partir daí eu classifico por tipologia de riscos, né? E aí, até entrando um pouco na questão da curiosidade, que tipos de denúncia que a gente tem visto bastante hoje dentro das organizações? Eu falo a gente porque a gente tem feito muito esse trabalho, né? A gente tem feito isso com mais de 100 empresas, de grandes empresas hoje, nós somos os operadores do canal de denúncia dessas empresas. Então, por exemplo, assédio moral e assédio sexual, quando eu tenho empresas industriais, que eu tenho muito pessoal de base, a gente tem visto muitos casos de assédio moral e assédio sexual. Desvios de mercadorias também, empresas de bens de consumo e de varejo, também é uma prática bastante comum. Manipulação de resultados, isso bastante em níveis executivos, né? Quer dizer, quando eu pego a camada superior, gerentes para cima, e que estão em busca de bater suas metas para ganhar seus bônus, muitas vezes agem de maneira contrária aos interesses da empresa e acabam fazendo manipulação de resultados. E informações confidenciais, porque hoje, muito das informações, mais de 70% das informações transitam nos meios, nos computadores, enfim. E aí você tem muita fuga de informação confidencial e a gente tem vários casos de pessoas que acabam mandando informações para o concorrente. Marcelo, tem um velho ditado que diz que é de pequenino que se torce o pepino. Ou seja, as empresas têm que começar a se preocupar com essa ética desde a contratação do seu profissional, e esse trabalho de recrutamento já leva em consideração isso? Exatamente. Prevenção. Essa é a palavra correta, né? Então, se eu quero me prevenir, até um pouco antes disso, quando eu estou falando nas atividades, no dia das empresas, no final das contas, quem está apertando o botão, quem está tomando decisões são pessoas dentro das empresas. Então, são as pessoas que, se eventualmente eu tiver uma situação de conflito de interesse, de fraude ou de um ato antiético, são elas que vão estar cometendo isso. Então, o meu processo de recrutamento e seleção é um processo extremamente importante do ponto de vista de a gente avaliar dos meus candidatos para posições sensíveis, não só os aspectos típicos que normalmente a gente faz nesse processo de recrutamento e seleção. Quais são esses aspectos típicos? São as questões das competências técnicas, intelectuais, gerenciais, cognitivas, mas a gente também tem que analisar a dimensão ética. Como é a visão ética desse meu pretendente, né, desse candidato? Como é que se identifica isso? Então, o processo é bastante interessante. A gente, basicamente, trabalha com 3 etapas nesse processo. Primeiro, a gente faz uma análise documental para entender se existe algum histórico relacionado a esse candidato de algum fato no passado que aconteceu, se ele tem algum tipo de problemas relacionados a questões criminais, creditícias, enfim. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é muito importante, são questionários. A gente aplica 3 questionários. O primeiro questionário é o que a gente chama de formulário de dados gerais. O que a gente pede para ele fazer naquele momento, quando ele está fazendo esse processo? A gente pede para que ele preencha como se fosse o currículo dele. Aí você vai falar, poxa, mas ele não pode mandar o currículo antes? Não poderia poupar tempo? Na verdade, sim. Mas a questão da pressão, de você não ter o tempo para você sentar na sua casa, fazer com calma, olhar a data quando acaba um trabalho e começa o outro. Mas espera aí, tem gente que faz isso? Sim, tem gente que faz isso. A gente tem uma estatística que mais de 50% dos currículos existem informações falsas. E a gente já pegou na prática muitas vezes. Quer dizer, o pessoal às vezes dá uma dourada demais na pílula para parecer que é um profissional melhor. Que é um profissional melhor, ou tenta esconder situações que eventualmente estava desempregado. Isso gera um conflito ético? Na verdade, se ele está mentindo, sim.
né? O problema não é ele ter ficado desempregado, o problema é se ele estiver mentindo. Então, quer dizer, se ele me manda... Esconder uma informação mostra um perfil ético. Mostra uma maneira de como você lida com uma situação, eventualmente, de estresse, de pressão. Então, isso eu vou comparar com o currículo dele para ver se existe alguma, vamos falar assim, alguma inconsistência. O segundo questionário, que é muito, muito interessante, é um questionário automatizado audiovisual. O que ele faz? São perguntas opinativas que trazem situações de dilemas éticos do cotidiano para o candidato, e aí ele está sentado no computador e essas perguntas aparecem na frente dele. E existe uma barra de tempo que corre embaixo. Perguntas sobre a mesma temática aparecem de maneira diferente em vários momentos enquanto ele está fazendo esse questionário. Por quê? Você quer ver a consistência dele em relação àquele tema. E a questão da barra de tempo também. Existe um software por trás com uma inteligência que ele vai, na verdade, capturando todas as suas respostas e fazendo essas comparações para ver o quanto você está sendo consistente na questão do tempo e daquela temática. E, por último, a questão do mouse. Se você está titubeando com o mouse porque são múltipla escolha as respostas, em qual é a resposta que você vai dar, isso também mostra uma questão do teu comportamento. Ao final disso, quando você termina esse questionário, ele avalia uma série de parâmetros para que você vá utilizar numa próxima etapa, que é a etapa da entrevista, que ela também é muito importante. Agora, interessante nesse questionário automatizado é que se muitas vezes o candidato tenta parecer melhor do que ele é, parecer uma pessoa perfeita, que nunca mentiu, porque uma das perguntas que a gente tem no questionário é o seguinte: você já mentiu? Tem gente que tem a pachorra de falar que nunca mentiu. Uhum. Então, quando você tenta mostrar que você é melhor do que você é, o software fala para você, por favor, repita novamente o questionário, porque você está tentando mostrar que você é melhor do que você realmente é. Quer dizer, peraí, deixa eu entender, gostei dessa curiosidade aí. Quer dizer, pergunta lá, você nunca mentiu, o cara diz nunca menti, ele manda repetir. Não só pelo nunca mentiu. Ah, bom, tá. Né? Não é só pelo nunca mentiu. Na verdade, ele tem uma expectativa de comportamento em cima de parametrizações que ele já fez. Isso são pessoas que fazem ou é a máquina que analisa? É a máquina que analisa. Mas a máquina ela tem uma inteligência artificial, que esse é o grande diferencial dessa solução. Entendeu? Mas, de novo, para a gente ainda isso não é suficiente. Ou seja, eu ter a resposta daquele formulário de dados gerais, eu ter a resposta desse questionário audiovisual, eu vou usar isso como input para uma entrevista pessoal. Por quê? Essa entrevista pessoal, ela lida com aspectos que não única e exclusivamente as respostas. Você vai discutir exatamente os pontos que chamaram atenção no questionário e ver o comportamento da pessoa. Porque a gente analisa e tem uma competência para trabalhar as questões verbais e não verbais. A linguagem corporal é um elemento extremamente importante nesse processo de análise para saber se a pessoa efetivamente está falando a verdade ou não. No final das contas, a gente quer avaliar 3 parâmetros. O nível de transparência da pessoa, qual que é a percepção moral dela e qual que é a pressão situacional que eventualmente ela está vivendo. Com esses 3 elementos, eu consigo definir um nível de risco que essa pessoa pode estar oferecendo para a organização. Agora, tem um outro lado da questão. A pessoa vai trabalhar numa empresa. É um direito dela saber também se os valores usados pela empresa estão de acordo com seus valores éticos, com a sua visão ética. Esse é um cuidado que o candidato deve ter para saber onde é que eu estou entrando. Exatamente. Fica muito fácil depois eu reclamar, né? Quer dizer, da mesma maneira que a empresa quer saber quem é o candidato e os aspectos e a visão ética e os valores que ele tem, eu acho que é fundamental um candidato hoje também buscar todas essas informações na hora de definir onde ele quer trabalhar. A gente vê isso muito com a geração Y acontecendo. É uma geração que sempre tem buscado identificar o que essa empresa tem como valores e para poder levar isso em consideração na sua decisão. Quero aproveitar aqui a participação dos nossos ouvintes internautas. Andréia Lima escreveu para nós e ela diz que na empresa dela não existe nenhum controle oficial sobre denúncias. É possível mesmo assim uma empresa se manter ética? Olha, naturalmente que a gente não consegue falar, tem um canal de denúncias, 30% ética. Tem um código de ética, vai para 50% ética. Né? Agora, pela minha experiência prática, eu acho que sem um canal de denúncias fica muito difícil, porque
o canal de denúncias é um meio. O que eu preciso, na verdade, é fazer o seguinte: se eu espero e defino uma série de regras para os meus funcionários que devam ser cumpridas, de princípios, de diretrizes, e eu espero deles que uma vez, e eu não consigo olhar tudo o que acontece dentro da minha empresa, que alguma coisa errada seja identificada, eu preciso dar um canal para que essas pessoas possam comunicar essas coisas erradas. Nós estamos falando isso para quê? Para uma organização de que tamanho? O canal independe do tipo de organização. A gente tem clientes que são empresas de investimentos que têm 10 funcionários e tem empresas com 100 mil funcionários. Essa é uma questão que é independente do tamanho da empresa. O Enio questiona a segurança para uma denúncia ser feita dentro da empresa. E pelo que ele descreve aqui, ele teme que, ao fazer uma denúncia, ele acabe sendo descoberto que foi o denunciante. Como evitar isso? Ótima pergunta do Enio. Características que um canal de denúncias deve ter. Primeiro, ele deve ser independente, não deve estar dentro da empresa. Por quê? Para que você possa preservar exatamente a confidencialidade e o anonimato, a confidencialidade da denúncia e o anonimato do denunciante. Então, os canais devem dar essa opção para que o denunciante possa fazer essa denúncia de maneira anônima, sem ter que se revelar. E a questão da confidencialidade. Então, esses são princípios fundamentais para que o canal de denúncia funcione da maneira adequada. Canal de denúncia fora da empresa. Fora da empresa. É exatamente o trabalho que vocês fazem na ICTS. Exatamente. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos na ICTS. Hoje em dia, que nem eu falei, a gente tem mais de 100 grandes empresas que terceirizam esse trabalho conosco. E o muito interessante é que isso toma dimensões mundiais, transnacionais. Hoje em dia, a gente já tem gente atendendo em mandarim, em inglês, em francês, em alemão, em espanhol. 24 horas por dia. Porque muitas empresas foram crescendo, brasileiras, e ampliaram suas operações para fora do Brasil. Eu não posso também tomar uma ação que ela só atenda parte da minha população da empresa. Eu tenho que estar disponibilizando essas ferramentas para todos os meus funcionários. Mas aí nós estamos falando de denúncias que ocorrem por desvios de funcionários dentro da empresa e que tornam a empresa vítima daquele funcionário, mas também estamos falando de denúncias na qual a empresa é a vilã? Sim, exatamente. É muito importante que eu expanda o acesso e encoraje as denúncias, não só do meu público interno, mas também dos meus fornecedores, dos meus clientes, e eventualmente até de entidades governamentais. Todos os stakeholders têm que ter acesso a isso, porque, que nem você disse, muitas vezes a empresa também, na sua relação com seus fornecedores, com o governo, etc., também pode estar cometendo algum ato ilícito. Tá. O Vinícius faz a seguinte pergunta com base no que você falou conosco lá no início dessa nossa conversa, quando você disse que nós temos, normalmente as empresas, quando pensam em tomar alguma medida, fazem um código de ética e abrem um canal de denúncia. Agora ele quer saber o seguinte: as medidas para conter irregularidades, reduzir os riscos, se limitam a estas duas ferramentas? Ou qual é a sugestão que você traz para as corporações? Não, é muito mais amplo que isso. Isso são duas ferramentas que têm que estar dentro de um contexto maior de gestão de riscos. A primeira coisa que eu devo fazer é um mapeamento dos meus riscos. Eu preciso entender dentro das minhas atividades, da minha operação, dos meus processos, quais são as vulnerabilidades existentes e os riscos que estão ligados a essas vulnerabilidades. Uma vez isso mapeado, eu vou classificar e vou priorizar como eu vou fazendo a tratativa. A partir daí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer todo um envolvimento da minha organização para que a temática de ética e de gestão de riscos esteja presente no dia a dia. Então isso vem de cima para baixo, deve vir do conselho para o chão de fábrica. Então isso, como que acontece? Através de treinamentos, que podem ser e-learning, pode ser treinamentos presenciais, onde eu vou discutir dilemas éticos durante esses treinamentos, vou explicitar todos os meus aspectos do código de ética. Terceiro ponto muito importante, criar uma estrutura de gestão de riscos e compliance. Eu preciso ter uma área, eu preciso definir aonde essa área está, eu preciso ter independência dessa área. Geralmente o que a gente aconselha é que essa área de gestão de riscos e compliance esteja ligado diretamente ao comitê de auditoria do conselho, para que ela tenha total independência e não fique refém de um executivo da organização. E essa área tem que ter capacidade para controlar todas as rotinas e a utilização dessas ferramentas que a gente está falando para a execução do compliance.
A partir daí, eu tenho que disponibilizar os canais. Então, eu tenho que ter o canal de denúncias, eu tenho que ter um canal de dúvidas, porque um código de ética, eu não vou escrever uma bíblia, porque senão ninguém vai ler. Estão lá as diretrizes, é como se fosse a Constituição americana. Eu tenho os 11 Amendments lá, e é isso que são as diretrizes que vão pautar o comportamento que a empresa espera de mim. A partir daí, existem situações que eu tenho alguma dúvida, eu preciso poder estar acessando. E dentro dessa minha estrutura de compliance, eu tenho que ter o quê? Um ethical officer, né? um oficial de ética para poder estar respondendo essas perguntas e estar ajudando nisso. E aí eu entro num processo de monitoramento. Eu preciso monitorar transações críticas. Eu preciso monitorar, eventualmente, e-mails dentro da minha organização, que é por onde passam a maioria das informações. E isso é legal, certo? Porque são informações pertinentes ao meu serviço, ao meu trabalho. Isso me traz uma série de indicadores que essa minha área de compliance vai poder estar analisando para identificar se eu estou tendo vazamento de informações, se eu estou tendo coisas erradas acontecendo. E um fator muito importante que eu não falei até agora, que é dentro de um programa de compliance que tem muito a ver também com a lei anticorrupção, que é a questão de eu fazer o quê? O due diligence, a checagem dos meus fornecedores. Porque hoje, muitas vezes, eu acabo contratando um despachante, uma consultoria para fazer uma intermediação com algum assunto relacionado ao governo. E aí muitas vezes eu falo, lavo minhas mãos, né? Eu contratei esse cara, o que ele faz eu não quero nem saber. A lei fala que não. A lei fala que você é responsável por fazer a checagem que os seus fornecedores não estão fazendo nada errado e que não estão praticando nenhum ato de corrupção. Então existe toda uma metodologia, a gente desenvolveu um portal para que seja feito também o due diligence desses fornecedores, para que eu possa fazer o entendimento do risco que eles podem oferecer para a minha organização. De tudo que você me respondeu agora, das ferramentas possíveis, do cenário ideal para se combater as questões de desvios e reduzir os riscos dentro das empresas, surgiram vários assuntos, mas eu queria pegar um detalhe agora aqui, depois a gente vai tratando de outros, porque você se referiu, por exemplo, às comunicações na empresa. A empresa tem o direito de monitorar o e-mail que eu mando, o e-mail que eu recebo, a ligação telefônica que eu faço, o que eu recebo? Não, o e-mail, ela tem direito de monitorar o meu e-mail corporativo, naturalmente, né? Então, se eu tenho um e-mail pessoal e eu acesso da minha máquina, eu não posso monitorar esse e-mail pessoal. Agora, a política depende de cada uma das empresas. Tem empresas que não permitem que você use o seu e-mail pessoal na hora do trabalho. Agora, tudo que estiver fluindo, né, pelo e-mail corporativo, sim, é um direito da empresa de ela poder estar monitorando e identificando questões que não estejam em acordo com as práticas da empresa. E essa empresa pode me dizer o seguinte, você pode até usar o seu e-mail pessoal, mas aí ele vai ser monitorado. Isso poderia? Não. 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 Então, se a empresa quiser, ela pode impedir que você utilize Sim, o seu e-mail pessoal dentro do ambiente corporativo. Exatamente. E a gente vê hoje, esse é um tema muito, muito novo, né? Então, existem discussões enormes se eventualmente eu vou liberar o e-mail pessoal no horário do almoço. As empresas estão tentando enxergar como que eu concilio, porque é muito difícil hoje o ser humano você separar a vida pessoal da vida no trabalho. Mas definitivamente tem empresas hoje que também não te permitem que você entre numa série de sites da sua máquina no horário de trabalho. Você falou que o ideal seria ter um setor específico de compliance, inclusive hierarquicamente Ligado ao conselho. Ligado ao conselho. Ao comitê de auditoria do conselho. Comitê de auditoria, exatamente. Agora, a prática hoje nas empresas não é levar essa questão para dentro do departamento jurídico? Então, o departamento jurídico ele é um componente importante. As decisões, por mais que eu tenha uma área de compliance, não quer dizer que ela está tomando todas as decisões de maneira isolada, mas ela está garantindo que todas as práticas referentes à compliance estão acontecendo dentro da organização. Eu devo criar alguns comitês onde eles devem ser interdepartamentais. O que eu quero dizer? Eu tenho situação eventualmente de uma denúncia. Eu não vou tratar eu como compliance, ser o dono da verdade, e tomar decisão de uma maneira isolada em relação àquela denúncia ou um resultado de uma investigação. Esse comitê múltiplo, eu vou estar colocando o pessoal de recursos humanos, porque eu estou lidando com pessoas, eu vou colocar o pessoal do jurídico, eu vou estar colocando o pessoal efetivamente da área de compliance, para que essas decisões sejam discutidas e tomadas em conjunto. E aí sim, está levando para um comitê de auditoria que está no nível de conselho. Bom, aí se trabalha nesse sentido. Agora, mais uma vez, porque como aqui nós estamos falando para públicos os mais diferentes possíveis, inclusive pequenos empreendedores. Perfeito. Ou empreendedores médios,
essa preocupação, esse tipo de controle, cabe a eles também. Mas muitas vezes você não tem estrutura dentro da empresa para um setor como esse. E aí você tem que fazer o quê? Gera uma espécie de um conselho de ética dentro da empresa? O que pode se fazer? Ótimo. Se eu não tenho condições de montar uma estrutura de gestão de riscos, de compliance, é uma boa prática eu montar o que é chamado de um comitê de ética dentro da organização. Esse comitê de ética vai discutir todas as questões relacionadas a essa temática dentro da organização. Ou seja, um segundo chapéu que eu posso dar nas demandas que eu tenho relacionadas às questões de éticas para alguns executivos ou para alguns diretores que estão encabeçando algumas temáticas dentro da organização. Da mesma maneira, então, a pessoa de recursos humanos, se eu tenho uma estrutura jurídica interna também, a pessoa do jurídico, se eu tenho um auditor interno, eventualmente o auditor que está lá. E independentemente de ter o departamento ou não, e vamos lá que se tem um departamento de compliance, quer dizer, isso não é uma responsabilidade só do departamento de compliance, isso é uma responsabilidade de toda a empresa. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente fala em segurança de informações. Não adianta eu ter uma área de segurança de informações. Quem está lidando no computador no dia a dia é cada um dos funcionários. A área de compliance, ela está lá definindo as regras, os modelos, as ferramentas, checando se elas estão funcionando, treinando as pessoas. Agora, é você no dia a dia que tem que exercer a ética e as diretrizes que estão contidas dentro da organização. Você chamou a atenção agora há pouco para a questão da cadeia produtiva, dos fornecedores que nós temos e da responsabilidade que nós assumimos. A lei anticorrupção tornou um negócio muito mais arriscado, então? Eu diria o seguinte, pelo menos ela fez emergir algo de que antes eventualmente as empresas podiam tampar os olhos e não se preocupar, e agora elas precisam se preocupar. Quer dizer, isso é um movimento que no final das contas é muito cômodo eu chegar e falar assim, não, o problema é dele, eu não tenho nada mais a ver com isso. Agora a lei está falando o seguinte, não, você sim tem uma responsabilidade em relação a isso. Então, refazendo a frase, a lei anticorrupção tornou as empresas muito mais responsáveis. Concordo com essa afirmação. Muito mais responsáveis. Pergunta aqui do Fábio Soares. O que se entende por acordo de leniência? Então, acordo de leniência é uma prática que a lei anticorrupção americana, ela é chamada FCPA. É uma lei que, pela prática deles, o que acontece? As empresas são estimuladas por essa lei para que ela possa estabelecer uma série de mecanismos para quê? Para que coibir atos antiéticos. E ela também incentiva de que haja registro de todas as atividades que eu estou fazendo em relação à checagem de fornecedores, ao canal de denúncias, etc., para que eu tenha um histórico e possa comprovar tudo o que está sendo feito. A leniência é o aspecto que fala o seguinte, uma vez que exista uma denúncia e efetivamente fique comprovado de que houve um ato de corrupção, se a empresa conseguir comprovar de que ela tomou todas as ações possíveis para evitar ou coibir que aquele ato não acontecesse, isso mostra um acordo de leniência. Ou seja, primeiro, a empresa se aceitar cooperar com a justiça, o primeiro ponto, e segundo, demonstrar que fez todos os esforços. O efeito prático disso é de que hoje uma multa pode chegar a 20% do faturamento bruto de uma empresa, caso ela seja condenada, essa pena pode ser reduzida drasticamente em função da leniência. Muito obrigado, Marcelo. Quero te agradecer pela gentileza de ter conversado conosco, tirado várias dúvidas aqui de alguns dos nossos ouvintes a propósito do comportamento ético, controle de risco nas organizações. Marcelo Forma, muito obrigado. Um bom dia e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Marcelo Forma, que é sócio da ICTS, Consultoria, Auditoria e Serviços em Gestão de Riscos em Negócios, conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado a você também, que participou ao vivo do Mundo Corporativo, nos assistindo pela internet, como é possível fazer toda quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã, ou então com as perguntas que você nos encaminhou aqui no e-mail e no Twitter. E lembrando que toda essa discussão você pode levar para as redes sociais, compartilhando informações, o link dessa nossa entrevista, enfim, discutindo esse tema que é o nosso grande interesse, discutindo esse tema na sociedade. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.